Bom dia, pessoal. Vamos iniciar agora o segundo vídeo, do primeiro módulo do curso de aperfeiçoamento em psicopedagogia clínica. E nesse segundo vídeo, nós vamos tratar de uma forma geral sobre a própria psicopedagogia e principalmente sobre os novos desafios e oportunidades nos diversos espaços da psicopedagogia. É interessante porque a impressão que eu tenho, às vezes, dentro de uma aula que eu vou ministrar numa pós de psicopedagogia, é que normalmente eu venho no final do curso e nesse final do curso, seja num estágio clínico, ou num estágio institucional, ou numa disciplina de psicopatologias, ou numa disciplina que envolva neurociência, mas a impressão que eu tenho é que os meus alunos estão começando a entender o que é psicopedagogia naquele momento. Porque se fala muito dentro de uma teoria, mas normalmente não se faz um link entre essa teoria e a prática. Isso dificulta muito o aluno entender sobre o que é essa psicopedagogia, como trabalhar clinicamente, ou dentro da escola, ou trabalhar com os diversos nichos de oportunidades de mercado que nós temos para a psicopedagogia. Então, nesse vídeo, nós vamos ter essa visão dos diversos espaços e das diversas oportunidades de atuação do psicopedagogo. Eu queria iniciar falando, fazendo uma reflexão sobre o que é psicopedagogia. Que muitas vezes as pessoas acham que a psicopedagogia ela é uma área de atuação em cima dos transtornos, das patologias de aprendizagem. E isso não é uma verdade. Quando eu penso em psicopedagogia, eu tenho que pensar que ele é um campo de atuação em saúde e educação, que lida com os processos de aprendizagem humana, seus padrões normais e patológicos, considerando várias influências, como o meio, a família, a escola, a sociedade, no desenvolvimento dessa criança, onde a psicopedagogia ela possui instrumentos próprios, mas não quer dizer que eu não possa utilizar os instrumentos de outras áreas que vão auxiliar ou vão me guiar de forma melhor na identificação desses padrões normais e padrões patológicos. Essa parte de novos procedimentos e de utilização de instrumentos de outras áreas, eu vou falar para vocês no módulo 3, no vídeo 3, na verdade, desse módulo 1. Então, quando eu digo assim, que lidar com padrões de saúde e educação, eu quero dizer que as questões de transtornos de aprendizagem, elas envolvem uma questão emocional muito grande. E essa questão emocional é uma questão de saúde mental. Nós não podemos esquecer que os efeitos de uma grande dificuldade de aprendizagem, eles modificam padrões cerebrais, eles modificam comportamentos, eles desestruturam famílias. Então, lidar com tudo isso é uma questão realmente de saúde mental. Então, o nosso intermeio é entre essa questão da saúde mental e a questão da educação. Então, quando eu digo que o psicopedagogo ele tem que conhecer muito de psicologia, o psicopedagogo ele tem que conhecer muito de psicanálise, o psicopedagogo ele precisa conhecer muito de neuropsicologia, de neurociência, de pedagogia, ele precisa conhecer esses processos, porque esses processos estão intimamente envolvidos com a aprendizagem humana. Não só com os padrões patológicos, mas com os padrões normais. E aí, quando você recebe na sua clínica uma criança de 5 anos, de 6 anos, de 10 anos, você tem que entender que padrões é esse, que comportamento se espera nessa idade, que habilidades neurocognitivas vão sustentar esses processos atencionais, que habilidades neurocognitivas vão atuar dentro das funções executivas, que nós vamos trabalhar essas funções executivas no módulo 2. Então, é importante
que vocês parem para pensar que o campo de atuação psicopedagógica ele envolve um grande estudo. Eu não posso me centrar só nos livros da psicopedagogia, isso aí é uma obrigação do psicopedagogo, mas eu tenho que buscar além, eu tenho que buscar aquilo que não é visto, que não é ensinado, muitas vezes porque o professor não tem um domínio suficiente para isso, e é uma crítica que eu faço aos cursos de psicopedagogia. Inclusive, dentro de muitos cursos de psicopedagogia, hoje só há disciplinas teóricas, e eu me pergunto como é que um curso que é clínico, que merece uma visão clínica, não atua na prática, só na teoria. Então, dando continuidade, como atuar na psicopedagogia? Eu acho que a psicopedagogia ela envolve uma formação e um olhar diferenciado, e isso me preocupa muito, porque na psicopedagogia você não, assim como na medicina, ou na psicologia, ou na neuropsicologia, ou na psicanálise, nas áreas que trabalham com diagnóstico, com avaliação, o olhar clínico ele é muito importante. E na nossa área, o olhar psicopedagógico ele é muito importante. Esse olhar psicopedagógico, lógico, ele vai ser desenvolvido na prática, mas eu tenho que ter uma prática consistente. Se a minha prática ela é muito rala, muito simplória, esse meu olhar não vai ser desenvolvido. Então é um ponto que eu me preocupo muito. Então, quando eu falo das várias áreas, eu tenho que pensar em 3 processos que são muito interessantes. Nós podemos atuar, sim, com aprendizagens dentro de aspectos normais. Estimulação de bebês, estimulação de crianças pequenas, mesmo que não tenham nenhum padrão patológico, nenhuma síndrome, nenhum transtorno. Eu posso trabalhar com adolescentes que querem melhorar sua capacidade de memória, eles não têm nenhum problema de memória, mas eles querem melhorar a capacidade de raciocínio, de flexibilidade cognitiva, de controle inibitório, de habilidades neurocognitivas que vão ser muito importantes para o processo de aprendizagem. Mas eu também vou trabalhar dentro dos transtornos de aprendizagem no padrão patológico. Eu vou trabalhar com as crianças com descalculia, com déficit de atenção, com dislexia, com déficit de habilidades neurocognitivas, com déficit de controle inibitório, com déficit de atencionais e assim por diante. Então, eu não vou trabalhar só com a área patológica, mas eu também vou trabalhar com a área dos estímulos de aprendizagem normais. Um outro ponto que ainda é pouco utilizado é a estimulação para síndromes específicas. Então, hoje nós temos muito poucos profissionais que trabalham com a terceira idade, com estimulação de crianças e adolescentes com Alzheimer ou com alguma doença neurodegenerativa. Um outro ponto também significativo é identificar que eu posso trabalhar com crianças com TEA, com crianças com síndrome de Down, com crianças com microcefalia, com crianças que tiveram paralisia cerebral e com outros transtornos e síndromes que porventura elas venham ter. Então, eu tenho um público muito variado. Eu tenho um público de crianças, eu tenho um público de jovens, eu tenho um público de adultos, eu tenho as diversas síndromes, eu tenho os idosos. Então, se a gente olhar a psicopedagogia, é uma área que tem uma gama de possibilidades de trabalho muito grande. E isso é muito bom. O grande problema é que os espaços que eu atendo uma criança não são os espaços que eu atendo um adulto. E dentro da nossa área a gente tende muito a generalizar. Eu faço qualquer coisa, eu atendo todo mundo. E não deveria ser assim. Nós deveríamos estruturar espaços para cada nicho de mercado ou cada público que eu pretendo atender. Lá no centro de avaliação que eu coordeno, nós temos espaços para atender só crianças com TEA. Nós temos espaços para atender só crianças, outros espaços para atender jovens e adultos, outros espaços para atender idosos. Então eu tenho diversos espaços que permitem um trabalho melhor, um trabalho mais efetivo, e o resultado acaba sendo realmente bem mais significativo.
Então, dentro da área de atuação da psicopedagogia, eu penso em 4 grandes áreas. A área clínica, que nós vamos trabalhar com essa estimulação, com avaliação e com as intervenções, que eu gosto de chamar de remediações, porque são ações mais específicas. Na área escolar, com atendimento dentro das escolas, sejam como psicopedagogo contratado ou como consultor, na área de atendimento aos pais, de alunos e professores. Na área hospitalar, que eu tenho muito pouco conhecimento dessa área, mas tenho alguns colegas que fizeram outras especializações para atendimento específico nessa área. Eu acho que é uma área que você tem que ter um controle emocional muito grande, porque você lidar com pessoas que estão em uma situação inclusive de risco de morte, é muito difícil, e eu não lidaria muito bem com isso. E na área empresarial, que eu venho da área da administração, minha primeira formação é na área de administração de empresas, e eu consigo, me sinto muito bem nessa área, que é na área de atuação, informação e processo de aprendizagem dentro das organizações. Então isso aí, você tem que estar muito preparado, seja para atuar na clínica, na escola, ou na área empresarial, ou na área hospitalar, mas você tem que estudar muito. Não adianta dizer eu tenho só uma vontade de ir, de atuar, sem eu estar preparado para essa atuação. Então, normalmente, aquilo que eu falei no primeiro vídeo, se eu não estou preparado, eu vou me queimar no mercado. E reconstruir uma imagem no mercado é muito difícil. Então, a gente tem um ciclo aí de possibilidades, seja nos atendimentos clínicos, na bolinha azul, seja nas consultorias, seja nos processos de educação em vários níveis, inclusive dentro dos níveis de educação superior. Hoje tem muitas faculdades que têm psicopedagogo atuando no seu quadro. Eu posso atuar também na área de pesquisa. Hoje a falta de profissionais para pesquisa, para a inclusão dentro de um mestrado e um doutorado é muito grande. Parece que as oportunidades de acesso ao mestrado e um doutorado são muito difíceis, mas encontrar pessoas que saibam fazer pesquisa, que gostam de fazer pesquisa, também é muito difícil. Na área de formação, na área de palestras, então eu tenho um ciclo variado, com várias possibilidades de atuação para o psicopedagogo. E aí eu trago aí uma reflexão sobre os eixos teóricos da área clínica, né, que o nosso curso ele tem um objetivo muito clínico, que aí você vai ter vários instrumentos que o psicopedagogo pode utilizar dentro de uma avaliação tradicional. Não são esses os instrumentos que nós vamos utilizar no curso. A ideia é reformular muitos instrumentos para que a gente tenha como eu gosto de chamar, uma psicopedagogia moderna, mais focada em análises tanto a nível de testes quanto análises subjetivas. E o que eu vou mostrar para vocês a partir do próximo módulo é que nós vamos focar muito em 4 pontos. Na anamnese, os pontos principais da anamnese, desde como recepcionar esses pais por telefone ou por WhatsApp, a explicar os processos de avaliação ou de triagem. Hoje nós conseguimos fazer uma triagem com resultados interessantes em 4 sessões. Talvez agora em 5 sessões, porque eu vou inserir para esse ano alguns novos testes e triagens e observações subjetivas que no padrão tradicional eu não tinha. Então nós vamos fazer algumas inclusões desses testes. E a devolutiva, obviamente. Então, eu expliquei teoricamente sobre alguns processos que fazem parte do trabalho psicopedagógico, desde o acolhimento, do rapport, da apresentação da tarefa e das suas instruções, do desempenho da tarefa na sessão. Isso foi muito a nível teórico, mas a partir do próximo módulo a gente vai ter realmente um nível mais prático dessa ação. E aí eu trouxe, até encontrei, foi bem legal, a imagem do meu primeiro consultório, não do primeiro propriamente dito, mas dentro do espaço onde eu atendo, desse consultório, que foi bem significativo para mim numa determinada época.
Então eu tinha alguns jogos em madeira, eu tinha uma pequena biblioteca, eu tinha uma cadeira. Eu sempre gostei muito de trabalhar com vidro em cima da mesa, porque ele ele facilita a limpeza, ele não marca. Então sempre achei bem legal trabalhar com mesas assim. E aí era uma outra parte do consultório, eu tinha uma mesinha ainda para crianças menores. Então, nesse período eu ainda utilizava muito da psicopedagogia tradicional, daquela bateria de teste de 10, 12 sessões. E quem é esse psicopedagogo que está no mercado? A psicopedagogia, ela sofre uma influência muito, não sei se seria uma influência, mas a imagem da psicopedagogia, talvez por uma grande falha do processo de formação do psicopedagogo, de uma pouca credibilidade no mercado. É tanto que se a gente vários congressos, várias reuniões, se contava, os psicólogos organizacionais, os psicólogos educacionais que encaminhavam os alunos, principalmente eles, e o setor de orientação educacional, eles diziam muito assim: Neri, a gente conta numa mão a quantidade de psicopedagogos que a gente realmente confia no trabalho e que a gente faz encaminhamentos. Então, o psicopedagogo, ele ainda tem uma imagem muito ruim no mercado, e uma das propostas deste curso é justamente dar subsídios para que a gente melhore cada vez mais a imagem desse profissional no mercado. A gente tem hoje uma estimativa de que de 10 a 15% das crianças podem ter algum tipo de transtorno de aprendizagem. Se eu volto e analiso os dados de alunos matriculados em 2014, a gente está falando de quase 80 mil alunos que podem ter algum tipo de transtorno de aprendizagem ou questões de saúde mental na escola. É um nível muito alto, muito alto, muito alto. Então, só aqui em Natal a gente tem em torno de 18 mil alunos com transtornos de aprendizagem específicos mesmo. A gente está falando de uma grande possibilidade de atuação, e que isso tudo acaba gerando uma maior responsabilidade para que eu me aprimore cada vez mais dentro dos transtornos de aprendizagem, dentro da minha própria ação psicopedagógica. E aí eu volto a falar daquelas janelas de oportunidades, né? E aí vem a questão: nós estamos preparados para essas janelas? É um ponto bem interessante. Eu estou preparado para atuar, eu estou preparado para receber meu cliente no consultório. Como é que funciona esse processo? E o que eu percebo é que muitas vezes não. E o que fazer para me diferenciar do mercado? Eu acho que esse curso é um dos pontos importantes para se diferenciar do mercado, para ir buscar uma ação que vai além daquilo que eu aprendi ou das minhas dificuldades que eu tive na minha formação de especialista. Eu falo da regulamentação profissional, isso aí é uma coisa que inclusive gerou muita polêmica no primeiro módulo. A psicopedagogia ela ainda não é uma profissão reconhecida, regulamentada. E ela já passou por vários processos, por comissões de ética, pelo Senado, pela Câmara, faltando apenas a sanção presidencial. Mas a gente sabe que esses processos eles demoram muitos anos, porque se tem pouco interesse de resolução rápida. Isso aí é uma questão política. E a psicopedagogia ela ainda não é considerada como uma profissão, apesar de já ter um CBO, que é o Cadastro Brasileiro de Ocupação. Agora eu não me lembro o número, mas depois eu posso passar para vocês. E eu utilizo esse número do CBO no meu carimbo. Mesmo sendo um número padrão para todos, é o número de identificação da minha profissão. Alguns colegas perguntaram sobre a necessidade de se cadastrar na BPP para poder atuar. Não existe nenhuma regulamentação. A BPP ela é uma associação de psicopedagogos. Ela é uma associação brasileira de psicopedagogos, assim como existe um sindicato de psicopedagogos acho que é no Maranhão, em Teresina especificamente,
que é uma outra psicopedagoga que coordena, que de certa forma há uma grande rivalidade entre essas duas instituições, entre o pessoal de Teresina e o pessoal da ABPP. Eu acho que a ABPP fez um trabalho excelente a nível Brasil, atuando muito forte nesse processo de regulamentação, mas ela não exerce um papel de conselho, como tem o CRP, o Conselho da Psicologia, como tem o CRO, como tem os conselhos de medicina e assim por diante. Eles não exercem uma função de fiscalização. Então a atuação psicopedagógica ela não está atrelada a um cadastro na ABPP. Isso aí é interessante deixar claro, porque alguns colegas vieram com muitas dúvidas, inclusive de que existe fiscalização. A profissão não é regulamentada ainda. Então a ABPP ela é uma instituição muito séria, mas não existe uma obrigatoriedade para esse cadastro para podermos atuar, ok? Até porque qualquer grupo pode abrir uma associação. Se você se juntar com outros colegas, você pode ir num cartório e abrir uma associação. Uma associação é um grupo de pessoas, Associação Norte Rio Grandense de Psicopedagogia. Ela teria o mesmo efeito de uma ABPP, tá? Mas não existe essa obrigatoriedade, isso eu queria deixar bem claro. Esse é o meu... Na verdade não é bem, eu já fiz alguns upgrades no meu consultório atual, no meu espaço, e eu já aproveito para convidar vocês, né, para conhecerem lá no dia 17/3, né, conhecerem o espaço do Centro de Avaliação e Estimulação Neurocognitiva Psicopedagógico. E vocês vão ver que hoje a gente já consegue, nós temos 6 salas, e nós já temos um espaço de avaliação, um espaço de estimulação de crianças com TEA, já temos fonoaudiologia, já temos sala de psicologia, já temos salas de pedagogia para alfabetização pelo método fônico. Então nós acabamos nos estruturando muito bem para esse processo. E aí eu encerro esse vídeo por aqui, e daqui a pouco nós estamos de volta no terceiro vídeo do módulo 1 para falarmos de psicopedagogia moderna. Até daqui a pouco.